Oi pessoal, meu nome é Bruna Gadioli, eu sou advogada. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a pensão alimentícia, que é um assunto que gera muitas dúvidas a respeito de o que é a pensão alimentícia, qual é o valor da pensão alimentícia, para que serve a pensão alimentícia, como é que ela pode ser paga, por quem ela deve ser paga. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, primeiro ponto, o que é a pensão alimentícia? É um valor pago pelo alimentante e quem recebe é chamado de alimentado. O alimentante ele vai pagar um valor de acordo com a possibilidade dele, que deve ser suficiente para suprir as necessidades do alimentado, de forma a promover para ele saúde, alimentação, educação, as necessidades básicas que esse alimentado tenha. Segundo ponto, quem é que pode pedir a pensão alimentícia? Podem pedir os filhos, os pais, os cônjuges, marido, mulher e os companheiros. Outro ponto importante é referente ao valor da pensão alimentícia. Normalmente a gente pensa que a pensão alimentícia é sempre de 30%. Isso não é verdade. O valor da pensão alimentícia ele vai ser negociado num acordo entre quem paga e quem recebe. Se quem recebe for uma criança, essa criança vai ter um representante que vai expor quais são as necessidades dessa criança e então vai se chegar a um valor que não seja muito pesado para quem está pagando e que também não seja suficiente para colocar essa criança numa situação muito além do que ela necessita. É preciso suprir as necessidades de saúde, educação, alimentação, lazer. Não há necessidade de ser um valor alto, desde que essa criança não necessite de um valor alto. Então, resumindo, tudo depende da necessidade de quem recebe e da possibilidade de quem paga a pensão alimentícia. Esse valor de 30% é uma lenda que não existe na verdade. Existem pensões alimentícias de 40% do salário de quem paga e existem pensões alimentícias de 10%, 15% do salário de quem paga. Outra dúvida bem comum é a respeito da forma de pagamento da pensão alimentícia. A pensão alimentícia pode ser paga apenas em dinheiro? Não necessariamente. Muitas vezes acontece de quem paga a pensão alimentícia ser responsável, por exemplo, por pagar o convênio médico da criança, ou pagar a mensalidade escolar dessa criança, ou fornecer os alimentos. Ao invés de fazer o depósito do dinheiro, de repente esse pai, se for um pai quem paga a pensão, ele oferece um determinado número de caixas de leite para aquela criança, ou ele fornece um número determinado de pacotes de fralda para aquela criança, ou ele entrega uma cesta básica, ou ele é responsável por comprar os medicamentos que aquela criança usa. Tudo isso pode ser caracterizado como pensão alimentícia, não é necessariamente paga em dinheiro. Outra situação comum de acontecer também é no caso de o pai não ter condições financeiras de pagar a pensão alimentícia para o filho. Como é que se resolve esse problema? Os avós, é verdade que os avós são obrigados a pagar a pensão alimentícia? Pode ser. Pode acontecer de os avós serem chamados a participar do processo de pensão alimentícia caso o pai dessa criança esteja obrigado a pagar a pensão e não esteja em condições para isso. Sobre a idade do filho que recebe a pensão alimentícia. Até que idade esse filho vai receber essa pensão? Até os 18? Até os 21? Como é que funciona isso? Na verdade, é preciso ver o que diz a sentença que determinou o pagamento dos alimentos, a decisão dada pelo juiz. Por quê? Existem acordos em que a pensão alimentícia vai ser paga até que o filho complete a maioridade, os 18 anos. Existem acordos em que a pensão vai ser paga até que o filho conclua um curso superior. Existem outros tipos de acordo em que a pensão vai ser paga até que o filho se case. No caso de uma filha, mulher,
pode ser que o pai se comprometa a pagar a pensão alimentícia até que essa filha se case. Então, qual é a regra? De acordo com o que aquela família determinar num acordo judicial. Esse acordo vai ter que ser cumprido da forma como ele foi determinado. Outro ponto importante é o seguinte: o filho fez 18 anos, o pai pode simplesmente parar de pagar a pensão alimentícia? Não. O pai precisa procurar um advogado, buscar a justiça numa ação chamada exoneração de alimentos, para que ele seja, por meio de uma nova decisão judicial, exonerado dessa obrigação, ou seja, ele vai deixar de ser obrigado a pagar alimentos para o filho. Obviamente, ele vai ter que provar nesse processo que o filho não mais necessita desse valor mensal que ele paga de alimentos. Se for, por exemplo, um filho que tem 18 anos, mas já trabalha, já consegue se manter, o pai vai usar essa argumentação para pedir a exoneração dos alimentos. Se, entretanto, é um filho com 18, 20 anos, mas que tem uma doença e não consegue trabalhar, provavelmente esse pai não vai conseguir ser exonerado da função de pagar a pensão alimentícia. Especificamente no caso da ex-mulher que pede alimentos para o ex-marido, toda ex-mulher tem direito? Não. Normalmente, as decisões judiciais determinam que o ex-marido pague os alimentos para a ex-mulher caso ela tenha idade avançada ou caso ela tenha uma doença que a impeça de trabalhar e se manter financeiramente. Então, ela vai provar num processo judicial que ela tem necessidade desse valor que até então, durante o casamento, eram necessidades supridas pelo marido. E com o divórcio, ela continua necessitando desses valores, pela idade ou pela doença. Então, o juiz vai determinar que o ex-marido pague a essa ex-mulher por algum tempo um determinado valor que ajude-a a se manter financeiramente. Então, resumindo, a pensão alimentícia é um benefício que pode ser pago pelos pais para os filhos, pelos filhos para os pais, pelo ex-marido para a ex-mulher ou até pela ex-mulher para o ex-marido, se assim ficar provada a necessidade. É um valor que vai ser pago de acordo com a necessidade de quem recebe e a capacidade de quem paga. Ele vai ser pago por um determinado tempo, que vai ser determinado no acordo da pensão alimentícia, e a sentença vai homologar esse acordo. É um valor que não precisa ser necessariamente de 30%, ele é de acordo com quem paga e quem recebe, de forma a manter um equilíbrio, e que também não precisa ser pago apenas em forma de valores, pode ser pago em forma de material escolar, mensalidades escolares, medicação, alimentos, convênio médico ou de outras formas que as duas partes acharem cabíveis. Espero que essa informação tenha sido de grande valia para você. Fique ligado aqui na programação. Em breve a gente volta com outras informações sobre este e sobre outros assuntos jurídicos.